Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na semana retrasada, quando foi discutido aqui nesta casa uma moção de repúdio contra o presidente Maduro da Venezuela, eu ocupei a tribuna e pedi que nós fizéssemos naquele momento, então, um desagravo aos nossos senadores, parlamentares que lá estiveram, que tinham sido tratados daquela maneira, que inclusive foram impedidos de fazer a visita aos oposicionistas do regime. Aí, alguns jornais até me colocou como bolivariano. Não sou bolivariano, não acho esse regime um regime que deva ser adotado no Brasil. Isso não desmerece a erradicação do analfabetismo, isso não desmerece, talvez, o melhor atendimento de saúde da América, que está implantado hoje no país venezuelano, mas não acho que é por aí. Mas na semana que passou, senhor presidente, saiu uma notícia no jornal, se eu não me engano, Gazeta do Povo. Cuba é o primeiro país a erradicar a transmissão de mãe para filho do HIV e sífilis, anuncia a Organização Mundial da Saúde. Isso é um fato comemorado pela medicina do mundo. E há 2 anos atrás, na tribuna desta casa, vários parlamentares subiram para fazer um posicionamento contra o programa Mais Médicos, e especificamente porque esses médicos vinham da cidade de Cuba e fizeram aqui diversos pronunciamentos. Aliás, foram ofendidos nos aeroportos, dizendo que eles não tinham cara de médicos e assim de empregados domésticos, de empregadas domésticas. A classe médica se rebelou contra esta vinda desses médicos. Aí eu fiquei imaginando, como lá tem muito médico, amigo Sávio, que está aqui na tribuna prestando atenção, como lá tem muitos médicos, a impressão que se dá é que esses médicos se formam sem um nível profissional elevado, como se fosse muito comum. Vai para Cuba, estuda, se forma, vai fazer medicina. Você fica imaginando aqueles laboratórios tudo quebrado. O professor um dia vai dar aula, outro dia não vai dar aula. Você fica imaginando um cenário que não possibilite uma formação técnica e profissional que possa ensinar uma medicina para o Brasil, ensinar uma medicina para o mundo. E quem atesta o sucesso de Cuba é a diretora do OPAS, que é uma organização pan-americana de saúde, a diretora Carissa Etienne. O sucesso de Cuba demonstra que o acesso universal e a cobertura universal de saúde são viáveis e, de fato, são a chave para o sucesso, mesmo contra desafios tão assustadores como o HIV. Lá na frente, um trabalho que acabou sendo feito entre 2009 e 2013 sobre o HIV em municípios de baixa renda, em 22 países, municípios não em países. De acordo com os dados de 2013, entre os 22 países que correspondem por 90% das novas infecções de HIV, 8 já reduziram em mais de 50%. E uma missão de peritos internacionais convocados. Para concluir, deputado, Vossa Excelência tem horário do seu bloco. Horário do nosso bloco. Obrigado. Pois não, 10 minutos. Uma missão de peritos internacionais
convocado pela OPAS, ou seja, pela Organização Pan-Americana, mais pela OMS, Organização Mundial de Saúde, visitou Cuba em março de 2015 para validar o progresso rumo à eliminação da transmissão materno-infantil do HIV e da sífilis. Durante 5 anos, os membros visitaram centros de saúde, 5 anos. Os membros visitaram centros de saúde, laboratórios, escritórios do governo por várias regiões da ilha, entrevistando os funcionários da saúde e outros atores chaves. A missão incluiu especialistas da Argentina, Bahamas, Brasil, Colômbia, Itália, Japão, Nicarágua, Suriname, Estados Unidos da América e Zâmbia. E validou este processo que anuncia agora para o mundo. Portanto, o programa Mais Médicos está seguro, do ponto de vista, deputado Chico Brasileiro, que estão aqui profissionais dessa academia, doutor Batista, que podem nos ensinar, como também pode aprender muito com a nossa medicina. Mas não dá, ao olhar a fisionomia, acharmos se é um bom profissional ou é um mau profissional. Eu levei a unidade básica de saúde para Palmas, a maior do Sudoeste. Lá tinha um médico que ia de vez em quando naquela comunidade chamada Eldorado, deputado Lucembac. E na inauguração era mais de 450 metros quadrados, 4 médicos, 3 cubanas e uma brasileira. Estão lá hoje atendendo nessa comunidade. E essas médicas cubanas vêm desta academia, que anuncia para o mundo uma fantástica conquista. A Cuba eliminou o analfabetismo em 1961. Cuba, reconhecida pela FAO como o país mais avançado na erradicação da fome. Cuba erradicou a dengue em 2012, a poliomielite em 92, a difteria em 69, o tétano neonatal em 72, a rubéola congênita em 89, a meningite pós-parto em 69, o sarampo desde 93. Então são conquistas da medicina cubana. Não estou falando que é a conquista do regime, estou falando que é a conquista de uma medicina, que é muito acompanhado pelos investimentos em conhecimento. Isso tudo debaixo de um embargo de 53 anos. O programa Mais Médicos, doutor Batista, foi lançado em 8 de julho de 2013, fará 2 anos na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira agora vai fazer 2 anos o programa. Quando foi criado, por parte da classe médica brasileira, não gostou da ideia. Importar médicos, para quê? Eles questionavam. Ainda mais médicos cubanos. Portugueses, argentinos, espanhóis, indianos vieram. Portanto, médicos de várias nacionalidades. E alguns médicos brasileiros também foram contratados. E foram ao aeroporto, chamaram de escravo. Não tinha um cara de médico, tinha um cara de empregadas domésticas. Foi essa a recepção que os médicos brasileiros fizeram com os seus colegas profissionais de Cuba e de outros países. 2 anos depois, o que vemos é um programa de sucesso. Na época, inclusive, falamos dessa tribuna e da sua importância. Lógico, quando vem 20 mil, vai ter lá 1, 2, 3, 4, 200, 300. Talvez não corresponda. Mas foram feitos mais de 63 milhões de brasileiros atendidos. Em mais de 4 mil municípios e conta hoje com 18 mil médicos. E não tínhamos. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto de Pesquisas Sociais, IPESP, mostra o sucesso do programa entre os médicos que participam, principalmente a população atendida. 14 mil pessoas ouvidas pela pesquisa em 669 municípios atingidos pelo programa. 85% disseram que a qualidade do atendimento médico está melhor ou muito melhor após a chegada dos profissionais do programa. Para 87%, a atenção do profissional, 87%, a atenção do profissional durante a consulta melhorou e 82% afirmaram que as consultas passaram a resolver melhor os seus problemas de saúde. No Paraná, 1.032 médicos atuando pelo programa. 100% da demanda dos municípios paranaenses foram atendidos. No primeiro ano do programa, no Paraná, houve um aumento de 14% nos atendimentos emergenciais à saúde básica. Alta nas consultas de pré-natal em 56%. E de saúde mental, que passou de 19 para 27 mil consultas. O senhor permite uma parte, deputado? Em seguida. São conquistas que estão aqui. São conquistas de toda a sociedade
que receberam muito bem, porque quando uma pessoa está doente e precisa de atendimento médico, ele não vai lá naquela UPA, ou naquela unidade básica, ou naquele hospital e pergunta se o proprietário é de direita ou de esquerda. Quando ele quer um remédio, ele não pergunta se o dono daquela farmácia é de direita ou de esquerda. Ele quer ser curado. Quando chega a enfermeira para medir a pressão, ele não pergunta se é de direita ou de esquerda. E, portanto, eu não estou falando aqui nem de direita nem de esquerda, estou falando aqui de que nós temos um programa hoje no Brasil que tem um amparo técnico profissional de qualidade, reconhecido pelo mundo, como pela OPAS e como pela Organização Mundial de Saúde. Então eu fico aqui muito tranquilo, 2 anos depois, vendo esses números, lendo os números do Paraná, lendo os números do Brasil. E que comemora o fato de hoje, da nova fase do programa, não ter médicos de fora. Só brasileiros se inscreveram. Apareceram os médicos. Que ótimo. Como também apareceram os diversos cursos de medicina. Como me parece agora dentro do Hospital de São Paulo, das referências do INCOR, a Faculdade de Medicina, se espalha para a Faculdade de Medicina, porque nós necessitamos desses profissionais e precisamos deles qualificados. Deputado Tadeu Venere. Obrigado, deputado Rasca. Primeiro, quero cumprimentá-lo pela lembrança e sempre é oportuno que nós aqui façamos uma reflexão. Este é um programa, como Vossa Excelência acabou de dizer, que independente de quem olhe, a população não procura o médico A, B ou C por ser deste ou daquele país, por ser desta ou daquela agremiação partidária. Ela procura porque ela precisa de atendimento. E quando foi feito o Mais Médicos, num primeiro momento, todas as vagas eram para médicos brasileiros que não quiseram se inscrever. Alguns, inclusive, nos diziam, e aqui mesmo nós tivemos a oportunidade de conversar com um deputado que é médico e 2 filhas médicas, que as suas filhas não poderiam atender na Lapa, porque não tinham condições de atender por não haver minimamente um aparato para que desse segurança a elas como médicos. Ora, nem no Mais Médicos, nem em lugar nenhum. Porque se dependesse desse raciocínio, a Lapa, que fica a 50 quilômetros de Curitiba, não teria médicos. Então, acho que foi um raciocínio equivocado, elitista, preconceituoso, que norteou muitas das críticas. Agora, como Vossa Excelência lembrou, nós estamos hoje num novo programa, são mais 3 mil a 5 mil médicos que foram agora, começam, me parece que já começaram, ou começam hoje, inclusive, e que, nesta nova fase, conta, inclusive, pontos para que você faça residência médica. Muitos dos médicos, 90% deles são brasileiros, se inscreveram justamente por poder fazer a residência. Mas talvez com isso a gente comece a abrir um universo que até agora é fechado. E só para concluir, deputado, mais uma vez lhe parabenizando, é muito gratificante. Nós vemos algumas das áreas do nosso estado, não estamos falando do Nordeste, não estamos falando do norte do país, do nosso estado. Prefeituras que não tinham condições de pagar um médico, não tinham condições, porque tinham que pagar 20, 30 mil reais, e hoje tem no Mais Médicos um apoio para a sua população. Que saia esse programa, deixe de ser um programa de governo e passe a ser um programa de Estado. Porque daqui a 1 ano, 2 anos, quando esses contratos se encerrarem, que nós tenhamos um programa permanente como esse. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a Vossa Excelência, inclusive enriquece muito o nosso posicionamento. Então, eu quero dizer que no dia 8 agora o programa fará 2 anos, um programa que está no Brasil como um todo, tendo aqui no nosso Paraná 1.032, contribuindo para a melhora da saúde do nosso estado. Os índices melhoraram? Melhoraram. Se melhoraram, também tem essa contribuição. E são profissionais vindo de um país em que tem agora esse reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde como algo fantástico, com a diminuição em quase 50% com o protocolo estabelecido, protocolo cubano em relação às doenças, diminuindo as infecções na transmissão do HIV e da sífilis. Portanto, senhor presidente, era isso que eu continha para a data de hoje.